A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou o João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. E vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. As palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Vamos continuar aprendendo com o testemunho do Sandro e outros consagrados da comunidade Betânia, fundada pelo Padre Léo. E hoje eu estou muito feliz e muito emocionado também, que não é se estranhar, que eu sou um cara que quase não se emociona. Semana passada eu e a Marley está aqui também, nós estávamos fazendo uma palestra nos colégios lá numa cidade vizinha. Eu dei cinco palestras, pai. Nas 5 eu fui obrigado a me emocionar, porque quando você vê um jovem com 12 anos, 13, 15, você falar da sua experiência, 41 anos de idade eu tenho, usei droga há 26 anos, era para estar morto. Eu choro por ver um jovem com 12, 15 anos, que está começando a usar droga, que está bebendo e fumando. Isso me deixa muito triste, porque o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Mas eu louvo e agradeço a Deus todos os dias. Isso eu faço isso todo dia e não preciso falar. Eu vou falar porque estou sendo movido pelo Espírito Santo que está hoje aqui sobre cada um de nós e sobre mim também. Agradecendo a Deus por eu ter sido dependente químico, por eu ter tido AIDS, por eu ter quase morrido por causa do álcool, da cocaína, que me deu 3 hemangiomas no fígado, por eu ter tido magrinho, ter que ir para o hospital várias vezes. E teve uma coisa, pai, que eu não falei para ti, eu acho, o Ideraldo sabe, o Dimas também. Uma vez, eu com problema no fígado, eu estava no hospital, lá em São João. O Dimas foi levar a minha Bíblia, uma Bíblia Ave Maria que eu tinha, foi a primeira que eu ganhei de uma amiga da minha irmã. Mas a Bíblia não foi suficiente. Eu no hospital, lá em São João, sozinho. A Camille, que está aqui, a namorada do PC, ela ia me visitar quase todo dia. E sozinho, um domingo à tarde, muito triste com aquela doença. Eu nem tinha sabido ainda que eu tinha AIDS. Eu pedi para Jesus vir me visitar. Mas eu não sabia que era tão forte assim o nosso pedido, né? O nosso pedido tem força se a gente pede com fé. Não deu 15 minutos, abriu a porta do quarto onde eu estava e uma ministra eucarística veio me dar a comunhão. São essas coisas e tem muito mais que fazem com que eu tenha certeza de que vale a pena esse mundo, embora esse mundo de Deus, né? Porque eu estou no mundo, embora eu só estou 4 anos nessa vida, eu vivi 26 anos nas drogas. Eu falava quinta-feira passada lá em Guarapuava, eu preciso ainda viver 22 anos nesse lado bom, porque ainda tem 22 anos de defasagem, porque o pecado, aquele que eu vivi, que eu fui escravo, ainda fala mais forte dentro de mim. Porque hoje eu falava com uma senhora aqui, amiga nossa, eu falava para ela,
Eu não quero mais pecar. Mas quando eu vejo uma mulher bonita passando com a bunda de fora, com a barriga de fora, como é costume aí, né, acontecer, eu sinto vontade ainda, sabe? Eu sinto vontade quando eu vejo alguém fumando, quando eu vejo uma propaganda na televisão de cerveja, sabe? Eu sinto ainda vontade quando eu vejo alguém fumando maconha ou cheirando cocaína, quando eu sinto ou vejo na pessoa drogada, porque nós conhecemos, nós dependentes nos conhecemos. E quando eu falava semana passada lá para 1000 jovens dentro da igreja do Divino Espírito Santo, eu falava para eles: muito de vocês aqui está drogado. Não adianta você dizer não, porque eu conheço, eu fiz isso durante a minha vida toda a minha vida eu fiz isso. Mas eu sei que vale muito mais a pena um dia de sobriedade do que uma vida toda de drogadição. Amém. Obrigado. Acho que seria bom também você contar para eles, primeiro, que os médicos não conseguem identificar em que lugar nesse corpo, talvez porque aumentou muito, está escondido esse HIV, que não acha mais. Eu sei onde está. Segundo, talvez você já podia compartilhar com eles aquilo que Deus colocou no seu coração como um desejo que você está discernindo. Então, Deus me curou. Eu falava para o pai na nossa reunião dia 12 de outubro, lá em São João, na nossa casa, lá onde nasceu esse consagrado. A gente tem que dar para Deus. Não que Ele cobre, Deus não cobra nada. Mas eu também não ganho nada para fazer o serviço para Ele. Mas Ele merece muito, porque eu já dei minha vida, mas eu ainda quero dar mais. E esse ano, assim, eu bateu muito forte no meu coração, por causa justamente da AIDS, de ter sido curado, por eu ter, além de dependência química, dependência do álcool, do cigarro, eu tinha dependência do sexo também. Eu tenho, assim, esse ano como meta, prioridade na minha vida, o celibato, sabe? Ser um homem completamente de Deus. É muito difícil, para mim é muito difícil, sabe? Desde que eu tomei essa decisão, e há uns dias atrás eu falei com o Dom Wagner, que é uma pessoa que eu amo, respeito, admiro muito. Pedi para ele conselho, ele já está me aconselhando no que fazer, né? E vou aí lutar. Espero e conto com a oração de todos vocês, porque com certeza eu já estou precisando, porque hoje mesmo já tive várias tentações, né? Tem muita mulher bonita aqui, né? É verdade, pai. Mas eu estou bem convicto do que eu quero. Cristo caiu 3 vezes antes de morrer. Não importa quantas vezes eu tenha que cair ou vá cair na minha vida ainda. Uma coisa eu sei, que sempre vai ter uma mão para me ajudar a me levantar. Porque Estendei vossa mão, Senhor, para que se realize curas, milagres e prodígios. Segundo o Ministério da Saúde, 11% da população brasileira é alcoólatra. Isso dá 19 milhões de pessoas. 19 milhões de pessoas que destruíram sua família, feito aquele baixinho que está ali. Vem cá, Zé. Esse rapazinho aqui, esse toquinho. Ele chegou em Betânia umas 3 vezes menor. Fala aí. Eu cheguei em Betânia menor porque o vício me ponhou lá no chão. Mas quando eu percebi que Deus estava do meu lado, eu passei a crescer.
Hoje eu sou pequeno no tamanho, mas o meu coração pode ser muito maior ainda. Porque eu tenho Deus, Ele me ajudou. E eu encontrei esse Deus a partir do momento que eu assumi a minha vida de religioso e falar: hoje eu não vou mais usar droga, hoje eu quero ser um homem para servir a Deus. E a graça que Deus me deu é porque eu tenho esse pai, que também é meu espiritualista. Ele todo dia, com certeza, ele está orando por mim, rezando por mim. Zé hoje é um dos consagrados que veio abrir Betânia e Lorena. Está aqui. Hoje Betânia já está no Vale do Paraíba, graças a um trabalho do professor Felipe, a um pedido do Eto e do Padre Jonas. Graças a Deus a casa está cheia. Deus usa homens assim, homens que tinham perdido tudo, a família, a esposa, as filhas. 17 homens e 5 mulheres. E hoje ele tem 17 filhos e 5 filhas já no recanto Betânia de Lorena. O que Deus fez na vida dele pode fazer na sua. Graças a Deus, eu poderia ficar a tarde inteira aqui mostrando a Marley destruída pelo álcool, hoje consagrado em Guarapuava. O Douglas destruído pela droga, hoje consagrado em São João Batista. O Dimas destruído pela droga, hoje consagrado, inclusive vai se casar daqui a alguns dias com uma menina que é postulante na comunidade. Eu estou falando para você de milagres que a medicina pode provar. Eu estou falando de esclerose múltipla. Estou falando de AIDS, de álcool, de dependência química, do vício do cigarro, que segundo a Organização Mundial da Saúde, só 3% das pessoas que tentam parar de fumar conseguem. E por que é? E por que é que essas pessoas estão conseguindo experimentar Deus a esse nível? Só tem um segredo. E a única coisa que eu tento dar para meus filhos e minhas filhas, a única coisa, é tentar fazer com que eles sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Esse é o único trabalho. Betânia não é comunidade terapêutica, Betânia não trabalha com amor exigente, Betânia não revista ninguém. É proibido olhar a bolsa de uma pessoa, olhar o bolso de uma pessoa, cada um tem o seu armário com a sua chave. Porque muitas e muitas vezes, enquanto se abre os armários, enquanto se revista as bolsas, se fecha o coração. E a única coisa que a gente precisa fazer para que Deus de fato possa mudar a nossa vida é abrir o nosso coração para essa nova efusão do Espírito Santo de Deus. Esse é o único e necessário serviço de cada um de nós, meus irmãos. Eu estou falando a você de coisas impossíveis, que para o mundo é impossível, mas que quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, Deus que está vivo em nós, o Espírito Santo vai em nós restaurando cada área ferida e machucada da nossa história. Eu não sei qual é o problema que você tem, mas eu sei que seja o problema do tamanho que for, o Deus ao qual eu procuro servir, embora muitas e muitas vezes de forma indigna, é muito maior do que todo e qualquer desses problemas. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudade sua e acabei voltando aqui.
andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudade sua e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, e volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, 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 eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje São Marcos Evangelista. E eu gostaria um pouco de partilhar com vocês aquilo que a tradição coloca da identidade de João Marcos, ou seja, João, o seu nome hebraico, Marcos, o seu nome grego, era filho de uma certa Maria. A família de Marcos era a proprietária do cenáculo onde Jesus celebrou a última ceia. E por isso, quando Jesus, no Evangelho de Marcos, diz que os discípulos devem ir lá preparar a última ceia, irão encontrar uma pessoa carregando água, esta pessoa seria Marcos, que prestava o humilde serviço ali na casa dos seus pais. Depois os discípulos vão com Jesus para o Horto das Oliveiras, cantando os salmos. O Horto das Oliveiras seria também um pequeno sítio pertencente à família de São Marcos. É por isso que no Evangelho de Marcos é narrado que quando Jesus é aprisionado, um jovem enrolado num lençol sai fugindo nu. Esse pequeno jovem seria João Marcos, o futuro evangelista. O fato é que depois da ressurreição de Jesus, os discípulos continuam se reunindo na casa de João Marcos. Ali acontece o Pentecostes e então os discípulos partem para pregar o Evangelho. A próxima notícia que nós temos em Marcos é ele, juntamente com o seu tio Barnabé, se unindo na primeira viagem missionária de São Paulo. Ali há uma pequena discordância entre Barnabé e Paulo, mas essa discordância não irá durar muito tempo, porque na carta aos Colossenses, São Paulo fala mais uma vez de Marcos como sendo um companheiro importante para a sua evangelização. A tradição que nos é relatada por um certo Papias de Hierópolis diz que Marcos era o intérprete de Pedro. Ou seja, Pedro, o velho pescador da Galileia, não sabia falar grego. João Marcos, como o próprio nome hebraico e grego nos diz, era um bilíngue. Ele falava tanto o aramaico de Pedro como o grego daqueles para os quais ele pregava. E então João Marcos vai com São Pedro pregar o Evangelho para os romanos. De tal forma que o Evangelho de São Marcos pode ser considerado como o Evangelho dirigido aos romanos. Por que isto? Porque a comunidade judaica de Roma falava grego. E exatamente Marcos escreve o Evangelho para essa comunidade judaica e o cume do seu Evangelho termina com a profissão de fé do centurião romano aos pés da cruz. Verdadeiramente, ao ver como Jesus morreu, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Hoje nós encontramos em Roma, perto da Praça Veneza, uma basílica, a Basílica de São Marcos, que segundo a tradição seria o lugar onde São Marcos escreveu o seu Evangelho. Depois que o príncipe dos apóstolos, São Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero, Marcos volta para a sua terra natal e continua a evangelizar. A tradição copta nos diz que ele está ligado à igreja de Alexandria, ali ele foi martirizado, ali ele confessou a fé. O martírio de Marcos teria acontecido com uma corda que lhe foi atada ao pescoço e ele então foi arrastado pela cidade até a morte. Hoje, as relíquias desse santo encontram-se na Basílica de São Marcos, em Veneza. O que nós podemos tirar disso tudo? O fato de que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho de Pedro, o Evangelho que nos leva ao príncipe dos apóstolos, o Evangelho desta testemunha ocular de milagres tão maravilhosos como a ressurreição da filha de Jairo, onde Jesus fala em aramaico, aquele aramaico do velho Pedro, Talitá, cum, onde Pedro pôde estar junto com Jesus como testemunha ocular no Monte Tabor, mas não somente, no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, quando Jesus então pronuncia o seu belíssimo Abba, Pai. Afasta de mim este cálice. Este Abba é o aramaico do velho Pedro, até que Jesus, ao morrer na cruz, expira, dizendo no aramaico de Pedro, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Pois bem,
Marcos nos dá o Evangelho de Pedro, nos dá o Evangelho do apóstolo Pedro. Ele é este varão apostólico, como diz a Dei Verbo no Vaticano II, um homem que soube pregar o Evangelho, fiel ao Evangelho das origens, ao Evangelho de Pedro, até o derramamento do seu próprio sangue. Ao celebrar a festa de São Marcos, recordemos também nós, não podemos acrescentar uma vírgula sequer àquilo que é o relato que brota das fontes da fé dos evangelistas e, se necessário for, devemos derramar o nosso sangue. O pequeno moleque fujão do Horto das Oliveiras, que saiu correndo nu, deixando o lençol nas mãos do guarda, tornou-se o valente Marcos, aquele que vacilou na primeira viagem apostólica de Paulo, mas depois seguiu até o fim com Pedro e derramou seu sangue para professar a fé. Vemos o progresso maravilhoso da vida deste santo e pedimos a Deus a graça de seguirmos os seus passos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esteja em último lugar. De família atuante ele veio, em sua casa cristãos acolheu. Maria, sua mãe, ensinava: segue meu filho, esse povo de Deus. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Convertido em Jerusalém, a Chipre ele foi em missão. Junto a Paulo e Barnabé, o seu primo, levou a boa nova aos pagãos. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Discípulo fiel de Pedro, em Roma muito aprendeu o que o apóstolo dizia e fazia. Marcos com cuidado escreveu. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. A mensagem maior em suas palavras, como herança ele nos deu. No seu evangelho está escrito: Jesus Cristo é o Filho de Deus. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. A tradição revela sua morte. Em Alexandria por martírio pereceu, mas deixou a marca de homem forte. Bendito que o Senhor escolheu. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Agradecemos a São Marcos as lições que nos fez conhecer.
Façamos assim como ele, a boa nova de Jesus florescer. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. As Santas Imagens, parágrafo 1161. Todos os sinais da celebração litúrgica fazem referência a Cristo. Também as imagens sagradas da Mãe de Deus e dos santos. De fato, elas significam Cristo, que nelas é glorificado. Manifestam a nuvem de testemunhas que continuam a participar na salvação do mundo e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental. Através dos seus ícones, é o homem, a imagem de Deus, finalmente transfigurado à sua semelhança, que se revela a nossa fé. Como ainda os anjos, também eles recapitulados em Cristo. Seguindo a doutrina divinamente inspirada dos nossos santos padres e a tradição da Igreja Católica, que nós sabemos ser a tradição do Espírito Santo que nela habita, definimos com toda certeza e cuidado que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, pintadas, representadas em mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre as alfaias e vestes sagradas, nos muros e em quadros, nas casas e nos caminhos. E tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santa Mãe de Deus e dos santos anjos e de todos os santos e justos. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que lutas devemos travar no novo céu, na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus,
Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Logo virá, logo virá. E Ele logo virá. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Temos que vigiar e orar para que nossa alma não se torne escrava das nossas paixões desordenadas. Vamos ver o que nos ensina São Francisco de Sales. Examina mais de uma vez por dia, mais ou menos de noite e de manhã, se tens tua alma em tuas mãos, ou se ela não foi arrebatada por alguma paixão ou inquietação. Considera se tens sob teu comando o teu coração, ou se ele não escapou totalmente de tuas mãos para engajar-se em alguma afeição desregrada, de amor, de ódio, de inveja, de cobiça, de medo, de aborrecimento ou de alegria. Quando ele se extraviou, antes de mais nada, procura trazê-lo de volta à presença de Deus, reconduzindo teus afetos e desejos à obediência e conduta de sua divina vontade. São Francisco de Sales, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe um galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. A minha voz vai acordar meu povo, louvando a Deus que faz um mundo novo. Não vou ligar se a madrugada é fria, que um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo
servo espera a vinda do seu Senhor. Se a noite escura sempre a minha tocha, dentro do peito o sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir, vigio. Ao mundo frio vou levar o amor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor.